Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos juntos aqui nessa manhã, para podermos ler e ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Pois é ela que alimenta a nossa vida, nos sustenta. Ela que diz para nós a melhor decisão a ser tomada, Senhor. A Tua palavra, para que lado devemos caminhar. E também é a palavra que nos traz confiança, fé. A fé que vem pelo ouvir da pregação, Senhor. Pelo alimento. Fala conosco, Senhor. Queremos esse alimento. Queremos ouvir a Tua palavra, a Tua voz nessa manhã, a Tua santa vontade em nossa vida. Assim te pedimos, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus com suas palmas. Muito obrigado, Deus, pelo alimento que será dado nessa manhã. O tema de hoje tem por título, anote, a conversão e a missão do apóstolo Paulo é a palavra de hoje. É o nome da reunião de hoje. A conversão e a missão do apóstolo Paulo. É a palavra que nós vamos receber nessa manhã. E vamos direto ao assunto. Abrindo a nossa Bíblia em Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. E assim diz, Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos de quem? Do Senhor. Dirigiu-se ao sumo que? Sacerdote. Pausa para uma explicação muito importante, antes de darmos prosseguimento a tudo que vamos aprender adiante. O apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, era Saulo. E Saulo amava muito a Deus. Tinha muito zelo por Deus. Porém, estava no caminho errado. Por quê? Era perseguidor dos cristãos. Estava no caminho errado, sendo fariseu e perseguindo os cristãos. E por ele amar a Deus, era necessário que Deus lhe mostrasse a verdade. Ele tinha zelo por Deus, mas faltava o conhecimento da verdade. Como um dia aconteceu com você. Você tinha zelo por Deus, em querer servir a Deus, mas não sabia como servir, como buscar. E você estava buscando a esse Deus nas coisas externas. Lembra que no sistema religioso, você queria servir a Deus, você tinha zelo naquele lugar, naquela igreja, mas não estava servindo do jeito certo, não estava buscando do jeito certo. Você estava buscando em coisas externas, em objetos, enfim. Tinha zelo por Deus, porém não com entendimento. Como também Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 2. Lá diz que muitos precisam do batismo do conhecimento. E foi necessário que Paulo recebesse a revelação da verdade para servir a Deus do jeito certo. Deus, na sua inteligência, na sua sabedoria, viu nele, no coração dele, puxa vida, nas coisas da lei ele é zeloso, ele é rente a isso. Agora eu vou revelar a minha graça, porque se ele é cuidadoso com a lei, ele será com a minha graça, com a minha verdade. A mesma coisa Deus fez com cada um de nós. O zelo que você teve no sistema,
Ele sabia que você ia até aqui e muito mais. Por isso que Ele apresentou para você a verdade. Apresentou para o seu coração o Evangelho. Porque Ele viu em você, por exemplo, aquele obreiro dedicado que você foi no sistema. Aquele obreiro zeloso, cuidadoso com as vidas, com a palavra de Deus. E só estava faltando em você o batismo do conhecimento. Você era aquele membro pontual, obediente ao que estava sendo ensinado, mas estava faltando o evangelho da verdade, o conhecimento da verdade. E eu quero aproveitar e fazer uma observação muito importante. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos menção de Paulo ter mudado de nome, que Deus mudou o seu nome. Tem muitas pessoas que falam, até pregadores, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, isso não aconteceu. O que a Bíblia afirma claramente é que ele tinha 2 nomes diferentes, por ser um costume comum para um judeu que tinha cidadania romana. Aqui em Atos mesmo, mantendo a nossa mão, no capítulo 13, verso 9, a gente obtém essa informação. Passe um pouco mais adiante, só para a gente deixar registrado isso no tema de hoje, porque tem muitas pessoas que falam isso. Que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, e isso não aconteceu. A Bíblia afirma outra coisa, que ele tinha 2 nomes diferentes, tá? Era um fato comum, era um costume comum para um judeu que tinha cidadania romana, ter 2 nomes. Olha só, capítulo 13, aqui mesmo em Atos, a partir do verso 9. Todavia, Saulo, também chamado o quê? Paulo. Então ele tinha 2 nomes o quê? Diferentes. Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Aí segue o texto e o contexto em outro assunto. O objeto nosso é esclarecer para você que ele tinha 2 nomes o quê? Diferentes. Está claro isso para você? Pastor, eu pensava o tempo todo que foi Deus que tinha mudado o nome de Saulo para Paulo, como aconteceu com Abrão. De Abrão para Abraão. No caso de Abrão para Abraão, foi Deus que mudou. Como também de Sarai para Sara, foi Deus que também que mudou. Então, que fique bem claro isso. Em caso, observe também, Atos 16, versos 37 e 38, que fala que o apóstolo Paulo tinha cidadania romana. Como também o capítulo 22, verso 25 e 26. Só a nível de conhecimento doutrinário é bom você ter essas evidências. Atos 16, versos 37 e 38, e também Atos 22, capítulo e versos 25 e 26. Só para você ter aí como conhecimento. Quando alguém chegar até você, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Opa, irmão, não foi bem assim não. Ele já tinha esses 2 nomes diferentes em sua vida. Está claro isso? Então, por Paulo amar a Deus, era necessário que esse Deus lhe mostrasse o quê? A verdade. E você vai ver nos versos mais adiante, aqui em Atos capítulo 9, verso 2 por diante, essa transformação, essa conversão acontecendo na vida de Saulo. Uma vez mais, o capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, ou seja, do caminho de Cristo, quem era discípulo do Senhor Jesus, veja que Paulo respirava, aquela vontade de matar, de perseguir mesmo os discípulos do Senhor Jesus, por não ter a revelação da verdade na vida dele, da graça de Deus. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse
alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, entrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui começa o início da sua conversão. Isso aqui é muito importante. Paulo estava perseguindo pessoas que serviam ao Senhor, pessoas que serviam a Deus. E veja que Deus cria uma situação para que ele saísse da ignorância que ele estava. E isso vem com o tempo, na vida de qualquer pessoa. Verso 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém o quê? Fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Ou seja, alguém está falando com ele. Só não sei quem é, mas Paulo sabia quem era. Porque ele tinha amor a esse Deus. Muito amor por Deus. E o Senhor Jesus se apresenta para ele, para essa transformação. Verso 8. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. A partir desse verso 8 aqui, a gente entende melhor o que está lá em Gálatas. Porque Paulo escreve a sua carta aos Gálatas e fala de uma enfermidade, ele relata acerca de uma enfermidade. E isso se dá nessa situação aqui. A enfermidade nos olhos, diga nas vistas. Ele ficou praticamente cego. Ele só voltou a enxergar depois, e isso muito pouco. E ele relata que na enfermidade dele, a igreja o recebeu como um anjo do Senhor, não o rejeitou. Porque a igreja poderia rejeitar: puxa vida, você é apóstolo e passando por isso? Como que pode? Uma pessoa escolhida para ensinar a aliança da graça, por que esse Deus não cura você do problema que você tem nos olhos? Isso poderia ser um espinho na vida dele, dentre as muitas outras situações. Um espinho na vida dele. Puxa vida, estou servindo a Deus e nessa situação, às vezes você passa por situações na sua vida e você deve ser maduro. Amém? Bom, Jesus enfrentou, Paulo enfrentou, os profetas enfrentaram, eu também vou passar pelas minhas situações, pelas minhas diversidades, mas permaneça confiando no Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então Paulo relata aqui, em Atos, que ele ficou o quê? Diga cego. Cego ele já era, né? Cego ele já era, porque quando você não tem conhecimento do Cristo interior, você é um cego. Todos os nossos irmãos que estão no sistema religioso, que não sabem que Cristo está dentro deles, também são pessoas que estão cegas. Ou seja, é um cego guiando o outro cego. E Paulo diz mais, que aquele que não tem conhecimento que Cristo está dentro dele, e que esse Cristo é Espírito, nem convertido ainda é. Embora esteja louvando a Deus, embora esteja lá fazendo a sua campanha, a sua corrente, e etc, etc, mas ainda não é um convertido. E isso está descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 ao 17. Lá diz que aquele que não tem conhecimento, que Cristo é Espírito, nem convertido é. Então todas aquelas pessoas, pastor, que estão atrás de objetos, achando que aquele objeto é Jesus, não são convertidos ainda? Não. Convertido é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Que entendeu que o Cristo Espírito está dentro dela. Amém? Dentro de nós. Digo, o reino de Deus está dentro de mim. Verso 9, do capítulo 9 aqui de Atos. Esteve 3 dias sem ver,
durante os quais nada comeu nem bebeu. Foi um impacto tremendo que ele sofreu para deixar o velho homem. Às vezes, para uma pessoa deixar certas coisas em sua vida que já era para ela ter deixado e ainda não largou, não abandonou, às vezes a pessoa precisa sofrer um impacto também. Um impacto em sua vida para deixar certas coisas, para receber a Jesus, a verdade desse Jesus em sua vida. E isso é verdade. Talvez você já passou por isso, pastor, já passei por isso. Eu tive que sofrer um grande impacto na minha vida para deixar o velho homem, as coisas incorretas em minha vida. Às vezes a gente sofre, a gente passa por certas situações. É como nós aprendemos no tema passado, de domingo. Existem tribulações que é para a gente transpor, ou para nos ensinar alguma coisa, ou para te tornar mais humilde. Às vezes você sofre um pouquinho na vida, porque você tem aquele peito de pombo, você tem aquela jactância, você não é humilde nem com Deus nem com as pessoas. Então às vezes você passa por perrengues. Às vezes Deus permite uma tribulação como disciplina na sua vida, para você ficar humilde, para você se tornar alguém melhor dentro de casa com as pessoas e com as pessoas lá fora, em nome de Jesus. Por isso que é muito importante você ter o tema de domingo, porque Deus permite tribulações na vida de um servo. É um tema muito importante para você. Então, quando se é filho, Deus tira da ignorância. É o que a gente já entende aqui. Nesse processo que Deus realizou na vida de quem? De Paulo. Perseguidor dos cristãos. Não é verdade? Ele respirava morte o tempo todo. Olha, me dá uma carta aí, porque quem encontrar no caminho eu já vou prendendo. Eu já vou matando. Em outras partes da Bíblia fala que ele matava pessoas. Ele tinha zelo pela lei. Então quando chegava uma pessoa e falava, olha, eu sou seguidor de Jesus, para Paulo era uma ameaça. Tem que matar isso aí, tem que prender essa pessoa. Ele era zeloso pela lei de Moisés. E não pelo ensinamento de Jesus. Por isso que esse Jesus teve que se revelar para ele. Para de me perseguir. E depois foi apresentando a graça de Deus para ele. Então, quando se é filho, Deus tira da ignorância para que ele passe a ter uma vida transformada. Diga, transformada. E isso é um ponto muito importante da ira que a pessoa carrega no seu coração. Na vida de um filho de Deus, tem que haver uma transformação. E ela vem. Chega um tempo que Deus tira a pessoa da ignorância. Da ira que ela carrega, da raiva que ela carrega, dos vícios que ela tem na sua vida, do medo, das decepções, para que ela receba o que Deus tem para ela, o Evangelho. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento que carregam no seu coração a decepção com coisas da sua vida, com igrejas. Mas vai chegar um momento que Deus, na vida dessa pessoa, Ele vai sacar ela dessa situação, vai tirar ela dessa situação para se apresentar a sua verdade para aquele amado. Amém? Então tenha essa fé, tenha essa esperança com os seus da sua casa, como eu tenho para com as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que talvez se encontram decepcionadas, talvez se encontram em depressão. Então, chega um momento que Deus transforma a vida desse filho. Deus te ama tanto que Ele te revelou a graça, você que está aqui hoje. Para que você não continuasse o quê? Na ignorância. Para que você largasse o quê? A raiva que você tinha, a ira que você tinha, a depressão que você tinha. Você largou aquilo. Prova que Deus te ama. Diga, Deus me ama. Isso, graças a Deus. Louve ao Senhor. Quando se é filho, a transformação vem. Deus, Ele tem um jeitinho certinho de criar uma situação e a própria pessoa entende, isso está acontecendo na minha vida para a minha mudança, para eu sair dessa ignorância, dessa situação ruim que eu carrego na minha vida,
Deus não quer que eu carregue mais essa situação na minha vida. Ou eu saio, ou eu morro, ou eu saio, ou eu perco tudo que eu tenho. Então, essa consciência Deus dá para a pessoa assim, ó, em um estalo, em um piscar de olhos. Ou você sai, ou você perde. Ou você sai, ou você morre. Sabe aquela coisa? E quem está passando por esse caminho, entende perfeitamente, sabe perfeitamente. Prosseguindo, verso 10 do capítulo 9 de Atos. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, se referindo a Paulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Como se Deus não soubesse. Ananias fala com Deus como se Deus não conhecesse o ritmo de vida do apóstolo Paulo. É a mesma coisa, que é a coisa mais ridícula que a gente vê no sistema religioso, que é justamente a apresentação de crianças, né? Ó Deus, eu vou apresentar hoje essa criança para o Senhor. E por ela estar sendo apresentada a Deus, o pastor pensa, o pastor que está apresentando, que a partir daquele momento Deus está conhecendo aquela criança ou aquele adulto. Muito prazer, criancinha. Que bom que o pastor apresentou você para mim, agora estou conhecendo você. Deus já conhece a ela antes de vir ao mundo. Para Deus, não há mediador, porque antes de você nascer, Deus já te conhecia. Diga: Deus já me conhecia. Ninguém aqui é desconhecido aos olhos de quem? De Deus. Esse tipo de cerimônia é até bonito, né? O pastor ali apresentando: olha Deus, essa criancinha aqui, ai Deus, ai que bom que você está me apresentando, porque senão eu ia viver sem conhecê-lo. Eu ia viver um tempão sem conhecer o Pedro Henrique, o abençoado aí, nossa, que bom que o pastor me apresentou. Então Deus, para Ele, não há necessidade de mediador, porque Ele conhece você antes de você nascer. A todos nós, em um nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Ananias teve um pensamento, por falta de revelação, como muitos têm também, né? Os lugares que fazem isso, as pessoas que fazem essas coisas, ou porque não pensam, ou porque lhe falta revelação da palavra, né? Ó Senhor, eu te apresento essa pessoa a ti. Aqui nós apresentamos uma criança, ou até mesmo você, em oração, né? Em oração para que você tenha dias melhores, mas nunca para que Deus passe a te conhecer a partir daquele momento, porque por Deus todos nós já somos o quê? Conhecidos. Diga: e bem conhecidos. Está claro isso? É bom essa observação, porque a gente percebe aqui essa falta de revelação na vida de Ananias. Senhor, mas será que o Senhor não entende que ele, olha, ele é mau, viu aí Deus? Eu já conheço essa peça. Eu já sei que ele dá nó em pingo d'água. Eu conheço a Saulo. Eu sei que ele persegue a mim, inclusive eu derrubei ele agora do cavalo. Fiz ele quebrar a cara, para ele saber que ele tem que parar de me perseguir. Então, as coisas acontecem, e tudo é questão de tempo. Eu creio no que está aqui. Seguindo, mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento que
escolhido, para levar o quê? O meu nome, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de quem? De Israel. Sabe aquela pessoa que você olha assim? Você não sabe, eu não sei, mas Deus tem um propósito. Da vergonha para a honra. Do velho homem para o novo. Aonde ele vai ter um testemunho de vida. A minha vida era assim, ó. Eu andava de forma incorreta. E Deus me transformou por dentro. E hoje eu vivo uma vida transformada por fora. Porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente só vê ela por fora. Deus vê tanto por fora como por dentro. E por dentro você não está vendo. O tanto de coisa ruim está lá. Mas Deus está vendo. Por isso que chega um tempo que Deus tira aquela ignorância que está onde? Dentro. Você vê por fora, você vê uma bela viola. É como Jesus fala, né? Por fora está bonito, mas dentro não está. Aí vem a transformação. E Deus é maravilhoso, né? Embora a gente só podendo ver por fora, Ele vê por dentro. Isso é lindo demais. Verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Todos que andam na graça de Deus, mas de verdade, servindo a Deus com compromisso, que anda na honestidade, sofre perseguições. Isso é você, é o colaborador, é o pastor auxiliar, eu que estou aqui com esse microfone na mão pregando para você, a gente sofre perseguição. Pessoas da sua casa vão me perseguir, amigos do seu trabalho vão me perseguir, pessoas vão questionar a pregação, vão questionar o dízimo, a oferta. Eu não gostei daquilo, eu não gostei daquela pregação, eu não gostei quando o pastor falou de família, eu não gostei quando ele tocou lá no assunto de adultério, eu não gosto quando ele fala desse assunto, eu não gosto quando ele fala daquele. São pessoas que querem um evangelho, uma pregação do seu jeito. E Jesus falou, do seu jeito não existe. Porque quando Deus nos traz aqui, não é para a gente ouvir o que a gente quer, mas para que a gente ouça o que Ele quer. Amém? Ouça o que Ele quer. Porque é aí que acontece a mudança. Porque se for para ouvir o que você quer, não acontece nada. Não é verdade? Por exemplo, se a pessoa adentra aqui com vícios, se for para ouvir o que ela quer, ela não vai largar o vício. Porque o que ela quer ouvir? Olha, fulano, Jesus te ama. Continua fumando, continua bebendo. É como diz a canção, eu estou bebendo, estou vivendo. Tem gente que não bebe, é que está morrendo. Então vai nessa, rapaz, vai nessa. Vai. Tem pessoas que querem ouvir o que lhe agrada a carne. Olha, gostei desse pastor, viu? Por quê? É um cara legal, um cara bacana, porque eu trouxe uma palavra, ou conversei com a pessoa naquilo que lhe agrada. Eu não exortei, eu não corrigi. Tem pessoas que gostam de uma igreja, de um pastor que não exorte, que não corrija nada. Olha, eu nunca vi um pastor tão bacana, tão legal como aquele. Por quê? Porque não exorta, porque não corrige. Esse pastor não é servo de Deus. O Evangelho diz que esse é servo de homens. Então, aquele que quer servir a Deus mesmo, na verdade, vai sofrer perseguições. E vocês têm visto aqui que eu sofro perseguições. Por quê? Porque eu não passo manteiga na cabeça de ninguém. O dia que eu passar manteiga na cabeça das pessoas, pode ter certeza, eu me desviei do Evangelho da Graça. Olha, o pastor não exorta mais, não corrige com a palavra ninguém. E na igreja, olha, tem bastante abençoado, mas está todo mundo na carne. Está todo mundo vivendo a vida ao seu bel prazer. E não é assim. Chega um momento que a gente precisa sair da ignorância, a gente precisa sair do desvio de conduta, a gente precisa sair das coisas da carne. E veja que Paulo, ele estava incorreto no seu andar.
E Deus, opa, eu preciso o quê? Exortar ele, eu preciso tirar ele dessa ignorância. Então veja que se Jesus fez, o mesmo o pastor deve fazer. No púlpito, com a palavra de quem? De Deus. O dia que eu não fizer, meu filho, pode ter certeza, o pastor não está mais pregando a palavra de Deus. Verso 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito que? Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou o que? A ver. A seguir levantou-se e foi o que? Batizado. Por que ele foi batizado? Porque Ananias ainda mantinha os costumes judaicos em sua vida. O Evangelho da Graça, nem a ele e nem a Paulo ainda havia sido revelado. Aqui foi o começo de tudo na vida de Paulo. A conversão. Não foi ainda a revelação do Evangelho. Foi a conversão para que depois recebesse a revelação do Evangelho da Graça. Tanto é que depois Paulo vai ao terceiro céu, paraíso, como está descrito na segunda carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 12, e depois vem com conhecimento, pregando esse conhecimento, pregando o Evangelho da Graça. A mesma coisa aconteceu comigo e com você. Quando a gente não tinha o conhecimento do Evangelho, a gente se deixou ser o quê? Batizado. Não foi isso que aconteceu com você? E eu te batizo agora, e agora vai ficar o velho homem aqui na água, como se a água trouxesse algum tipo de mudança. A palavra diz que o que transforma, o que mortifica essa carne, é um espírito alimentado, Romanos capítulo 8. Se água transformasse o ser humano, só pelo tanto de banho que você toma, você já seria um santo, um perfeito segundo a carne, não é verdade? Você não ia ter nenhum erro, nenhum defeitinho em você, porque o tanto de banho que você toma, pastor, no meu caso eu não tomo tanto banho assim. Então você ia ser sujo das duas coisas, tanto das obras da carne, como também, das outras coisas. Mas é assim. Mas a transformação vem, pelo ouvir a palavra, um espírito alimentado. Tem pessoas que passam pelos dois processos, Tem medo da água. Seguindo, Atos capítulo 9, verso 18, uma vez mais, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentou-se e fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então aqui a gente tem, no início dessa reunião de hoje, dessa pregação maravilhosa, a conversão. Agora vejamos o processo disso na vida do apóstolo Paulo, porque o Novo Testamento, a maioria do Evangelho está nas mãos do apóstolo Paulo. E quem ensinou isso para ele, as coisas de Deus, foi o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso 10. Vamos aqui acompanhar o processo, a conversão e a missão do apóstolo Paulo. E assim diz Gálatas, capítulo 1, verso 10. Porventura procuro eu, agora, o favor dos homens? Ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de quem? De Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, não é segundo o quê? O homem.
Porque eu não recebi e nem o aprendi de homem o quê? Algum. Mas mediante revelação de quem? De Jesus Cristo. Que coisa linda. Veja que o Evangelho foi dado a Paulo por revelação de quem? De Deus mesmo. E o que importava para ele era agradar a quem? A Deus. Tem pessoas que não recebem as verdades de Deus. Não recebe que Cristo a salvou, que esse mesmo destruiu todo o mal, que ela é um anjo, é um corpo de carne, um espírito, que é um predestinado, um escolhido antes da fundação do mundo, e etc, etc. Ela não recebe essa verdade. Mas o que importa para mim e para você é agradar a quem? A Deus. Como também não recebe as outras coisas, quando são ministradas no púlpito. Seja a palavra de amor ou a palavra de exortação. Mas o que importa é agradarmos a quem? A Deus. Esse propósito, essa meta também estava no coração e na mente do apóstolo Paulo. Agora, esse Deus se revelou para ele e deu o evangelho, por quê? Paulo era zeloso, ele era sincero, por isso Deus se revelou para ele. Havia um cuidado nele com relação às coisas da lei, então Deus, na sua grandeza, no seu poderio, na sua inteligência, sabia, se eu revelar a graça, ele vai ter zelo e vai cuidar também. Por isso aconteceu. E isso é muito bom, quando a gente tem zelo pelas coisas de Deus. Verso 15, 13? 13, né? Isso. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora, no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de quem? De Deus, e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente o quê? Zeloso das tradições dos meus pais. E ele era muito cuidadoso com as coisas de Deus. Só não tinha a revelação do Evangelho. Quando, porém, ao que me separou, quando eu aceitei Jesus, é isso? Isso aqui merece uma reflexão, hein? Muito importante. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Diga, por sua graça. Então não foi quando ele aceitou Jesus. Uma outra coisa ridícula, que acontece muito no sistema religioso, é o pastor perguntar para o abençoado, ô fulano, você aceita Jesus? Você aceita ele agora? Esse pastor está tirando a soberania de quem? De Deus, e passando para o homem. Olha, pastor, eu vou pensar, semana que vem eu dou a resposta. A palavra de Deus diz, não foste vós que me escolheste. Amém, abençoados? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E isso está descrito lá em João, livro histórico, hein? Capítulo 15, a partir do verso 16. Na verdade, quem nos aceitou foi Ele. Diga, Ele me aceitou. Paulo até diz, na carta dele aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, da seguinte maneira, porque é Deus que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Então Deus, Ele realiza, na minha vida e na sua vida, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Aí eu pergunto, quem é que aceita? É o homem ou Deus? É Deus. Por isso que nós não temos aqui essa situação ridícula, de colocar o homem na condição de soberano e Deus de ser humano. Ô fulano, você aceita? Aqui é Deus, meu filho. Aqui é Deus, o soberano, em o nome do Senhor Jesus. Então Deus foi que separou o apóstolo Paulo antes dele nascer. Amém? Para uma missão, diga, para uma missão. Missão essa que é nossa também, de pregar o Evangelho da Graça. Que é uma barra pesada. Pesadíssima você pregar o Evangelho da Graça. Primeiro,
Porque as pessoas são totalmente apegadas ao mundo material. E como é? Meu Deus do céu. As pessoas são muito apegadas ao mundo material e ao mundo objetual. Quando eu falo objetual, são essas coisas ungidas que se dão aí fora. E trazer pessoas assim para o lado espiritual é uma barra pesada. Porque existe também o fanatismo. Tem pessoas que são fanáticas por muitos homens religiosos. Fanatismo que eu falo é querer um pedaço da gravata, é querer tocar na pessoa, é querer um pedaço da roupa da pessoa. Isso é ser um fanático. Tem pessoas que perseguem familiar. Você é fanático porque congrega, porque serve a Deus. Servir a Deus não é fanatismo. Servir a Deus é amor, é dedicação. Amém? Não é fanatismo. Você virou um fanático, você virou uma fanática agora, servindo esse Deus constantemente. Servir a Deus constantemente é compromisso, é amor. Quando se ama, se cuida. A gente não deixa de lado. A gente não olha para aquilo só quando a gente quer. Quando se ama, se está atento, se adorna, se está perto o tempo todo. Graças a Deus. E se tratando das coisas de Deus, as coisas funcionam exatamente assim. Então, é uma barra pesada tirar pessoas do mundo material, do mundo objetual, do fanatismo. Pessoa que é fanática a homens e a seus objetos. A missão nossa aqui é trazer a igreja para aquilo que ela é. A igreja de Cristo é espiritual. Diga espiritual. Por isso que temos que manter esse lugar. Manter esse lugar é muito importante. Com os seus dízimos e ofertas. Você que me ouve nesse momento e que se sente bem com essa palavra e até manda para mim e-mails ou no zap mesmo, pastor, o evangelho que o senhor prega é um evangelho sem fermento. A palavra que o senhor prega consola o meu coração. A minha família está muito feliz com o evangelho que a gente ouve pela internet. Então passe a semear também, abençoado. Passe a contribuir com as suas ofertas, com o seu dízimo, para manter esse lugar. Pois é muito importante, porque é daqui que sai o alimento para a sua vida. E que passa pela internet, chega na sua casa. Então, esse trabalho é muito importante, manter esse lugar é muito importante. Eu passo esse recado a você que está me ouvindo ou me assistindo agora pela internet. Ajude esse ministério, entre em contato conosco. Pastor, eu vou ajudar. Entre em contato conosco que a gente passa para você o nome do banco, a agência, o número da conta e você manda as suas ofertas. Em nome de Jesus. Então, temos que evangelizar e Deus se encarrega da transformação. Amém? Você crê nisso, abençoados? E Deus se encarrega da transformação. Seguindo, vejamos aqui o verso 15, uma vez mais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho o quê? Em mim. Para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Temos aqui no verso 16 e 17 algo muito importante. Quando Deus se revelou para Paulo, revelou a sua graça, ele não perguntou para ninguém: ô fulano, o que é que você acha? Deus falou para mim parar de perseguir os cristãos, e depois em seguida, foi me revelando o seu evangelho. Esse Deus se mostrou para mim, como de fato eu deveria servi-lo, e qual palavra eu deveria pregar. Eu te pergunto, fulano, você acha que eu devo seguir esse caminho? Você acha que eu devo continuar nessa? O apóstolo Paulo não perguntou para ninguém. O que é que você acha? Ele não perguntou para ninguém. É aquela coisa, a palavra que é ministrada aqui, está te fazendo bem? É o mesmo para nós. É a mesma questão, é a mesma coisa.
A palavra que você recebe aqui te faz feliz? Então não precisa você consultar ninguém se você deve continuar aqui ou não. Se Deus falou dentro de você, amém para a voz de quem? De Deus. Pastor, eu comecei a congregar aqui, comecei a me sentir bem, comecei a me sentir feliz, comecei a ter entendimento do que eu não tinha na palavra de Deus, os meus olhos foram iluminados. Eu despertei, porque eu estava num ministério, eu estava em uma igreja, obediente àquele pastor, porém, eu não recebi uma palavra de conhecimento, de paz para o meu coração. Estava ali obedecendo, fazendo tudo direitinho, mas não era feliz na doutrina. O que fez esse Deus? Revelou a graça. Então a pessoa não consulta mais ninguém. Ela consulta o Cristo vivo que está dentro do quê? Dela. Diga graças a Deus. Então uma vez que você é tirado da ignorância e se sente bem com o Evangelho, não precisa você consultar ninguém. Você não pode ser, como se diz lá fora, Maria vai com as outras. Né? O que é que você acha, fulano? Será que eu devo continuar? Será que eu devo estar naquele lugar? Me dá uma resposta, fala comigo. Não. Para isso você tem a Deus dentro de você. Amém? E é isso que tem que ser. Nós temos Deus dentro da gente. E Ele conversa com a gente. Então se você é uma pessoa humilde, você consegue captar essa voz. Consegue ou não consegue, abençoado? Quando você é humilde, se consegue. É por isso que aqui eu não vou para a porta de igreja de ninguém. Vem para cá, vem para a minha igreja. Ou eu ligo para a pessoa, ó, vem para a nossa igreja, sai da igreja que você está, vem para cá. Fulano, vem para cá. Não, não faço isso. Sabe por quê? Porque eu vou trazer um monte de carne. E nesse monte de carne vai ter pessoas que não vai entender a pregação, porque eu tirei ela do ministério que ela estava com a minha força, não vai entender o Evangelho, ou vai pensar que o Evangelho é libertinagem, vai querer viver na carne por conta do conhecimento que ela é filha, que é um salvo, é um abençoado. Puxa, eu sou tudo isso aí? Ah, então eu vou... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu sou um abençoado mesmo de Deus, olha que coisa boa, pastor. Eu só queria saber que Deus está dentro de mim, mas só que tudo que se planta, se colhe, né? As consequências chegam depois. É aquilo que eu falei no início. Ou você perde a vida, ou você perde tudo que você tem em volta. Porque a graça, bem falou a dona divina, a graça tira o diabo, mas existe um outro pior que é a sua carne. Não existe diabo pior do que esse. Cristo destruiu todo o mal na cruz, Hebreus 2,14. Mas nós temos um diabo que 24 horas milita, fala na sua mente, faz isso, vai lá hoje, você está com vontade de ir lá, vai lá. E é aí que você tem que alimentar o seu espírito para não ir naquele lugar. Eita, pastor, é verdade, é bem assim, pastor, vai lá, você precisa ir lá hoje. Então, o congregar é muito importante para isso. E não adianta você pegar as pessoas à força de um ministério para colocar na graça. Tem que ser por revelação, por entendimento, em nome de Jesus. E quem tem interesse pelo espiritual vem. Então, qual é a minha função, qual é a minha posição aqui? É pregar, para que a mensagem chegue aos corações. E os corações que estão ávidos por conhecimento, desejosos pelas coisas espirituais, vêm como você veio. Toda pessoa que tem desejo pelo conhecimento, pela verdade, que não aguenta mais o sistema religioso, e ouve uma mensagem que mostra o lado espiritual, como a igreja de Cristo deve estar, ela vem. Só não vem aquele que não tem interesse pelas coisas espirituais. Quem não tem, não vem. Mas não vem mesmo. Aí, deixa que Deus se encarrega também disso. Diga, Deus é soberano. Vamos agora à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Olha só que assunto importante Paulo traz aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 1. Se necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo aqui falando de quem? Dele mesmo. Contando da sua experiência. No verso 7, para remir o tempo, aqui o apóstolo Paulo fala de um espinho na carne, de algo que lhe tentava. E quem não tem, olha para mim, e quem não tem um espinho na carne, um ponto fraco na carne, mesmo você tendo conhecimento disso, e todos nós temos, porque todos nós temos fraqueza, não deixe isso desanimar você. Pastor, tem uma fraqueza na minha carne, estou pregando aí, ó, o filme está passando na minha cachola, na minha cabeça. Não desanime por causa disso, porque uma vez que você está sendo alimentado, Deus vai te dar força para a transformação. Amém. Repito uma vez mais, Romanos capítulo 8 diz que o espírito alimentado mortifica os feitos, os desejos enganosos da carne. Só um espírito alimentado. Sem alimento você não tem força. Você segura uma vez, segura duas, mas na terceira você vai. E depois vai continuar indo, seja qual for a situação. Seguindo, verso 7, para que você entenda, olha só. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, olha só, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de quem? De Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, era uma fraqueza que ele tinha, não se sabe que fraqueza era essa, porque a Bíblia não diz, não conta. Aliás, tem um monte de coisa na Bíblia que a Bíblia não diz. Ela começa, muitas histórias vão até o meio, mas a gente não vê o fim. Um exemplo simples para você pensar, fácil, não sei se você já se perguntou. Quando Jesus estava sendo crucificado, os discípulos estavam por perto, a mãe estava por perto, onde estava o pai? Ei, pastor, bem pensado, onde estava o pai de Jesus? No momento mais difícil, o filho sendo crucificado, o pai não aparece. A Bíblia não diz. Tem muita coisa na Bíblia que ela deixa em branco. Ela não conta. Então, a gente vê também aqui, em Paulo, que a Bíblia deixa em branco esse espinho, essa situação. Poderia ser esse espinho na carne do apóstolo Paulo, a sua consciência, devido às mortes, o derramamento de sangue de gente inocente, que ele perseguiu por ser zeloso o quê? A lei. Poderia ser isso. Puxa vida, eu recebi essa palavra maravilhosa, mas eu fiz tanta coisa, eu matei pessoas, eu tirei a vida daquele fulano, ó, ficou só os filhos. Você entendeu? Eu matei a esposa e ficou o marido vivo, e agora eu me encontrei com ele. E eu fui o assassino da esposa dele. Então, poderia ser a consciência dele, ou a enfermidade, o espinho. Puxa vida, eu apóstolo, e com esse problema nas vistas, eu queria enxergar melhor, Senhor. Não é verdade? Poderia ser isso. Mas a Bíblia deixa em branco. Então, mensageiro de quem? De Satanás. Entenda, a voz da carne, diga a voz da carne. O desejo enganoso que vem em tua mente. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, aqui, não precisa você ir lá, anote para você ler depois, a letra mata, mas o Espírito o quê? Vivifica. Então tem coisas que você tem que entender o que está por trás da letra. Não é a letra que você tem que tomar para a sua mente, para o seu coração. Por exemplo, de certa feita Jesus falou, isso lá em João, livro histórico,
aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Se você for colocar isso em prática, ao pé da letra, eles teriam que matar Jesus ali, ó, tu não vai para a cruz não, porque o Senhor falou que a gente tem que beber e comer da sua carne, então vai ser agora. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Na verdade, Jesus quis dizer, olha, eu preciso ir à cruz, porque se vocês não tiverem o meu Espírito, vocês não vão ter parte comigo. Então eu preciso ir à cruz, morrer, e depois eu venho na pessoa do Espírito. Aí vocês vão ter parte comigo. O meu Espírito vai estar unido ao de vocês. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Seguindo, verso 8. Por causa disto, ou seja, por causa do espinho que estava na carne dele, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, e esse mesmo Deus diz para você nessa manhã também, diga, eu recebo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de quem? De Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Louve ao Senhor. Então, quando eu estou atravessando aquele momento de conflito, dessa carne em mim, de lutas, de atribulações, perseguições, através do poder de Deus, eu me levanto. Diga, eu me levanto. Através do poder de Deus, eu sou forte. Diga, eu sou forte. Sou forte. Então, a graça de Deus tem poder para tudo em nossa vida. Pode nos levantar, nos curar, nos prosperar, nos dar consolo, sabedoria e tudo mais que a gente precisa. Olha, Deus falou para Paulo, Paulo, esse espinho que a Bíblia deixa em branco, não conta para a gente o que é, mas a gente deduz, pode ser e pode não ser. Deus fala para ele, a minha graça te basta. Então, se há um conflito em você, carne e espírito, você vai resolver isso com o quê? Com unção com óleo? Se batizando nas águas? Levando um pedaço da gravata do pastor? Não. Com o alimento, com a verdade, você vai resolver essa questão aí em você. Essa raiva que você está carregando, Deus vai tirar do seu coração. Essa fraqueza, essa situação de carne, com a graça de Deus você vai ter força para abandonar. Essa enfermidade, a minha graça te basta. Não, pastor, mas faz uma unçãozinha com o santo óleo aí, só não tem nem um pouquinho. Não, a graça te basta. Eu te declaro curado em um nome de Jesus. E você daí recebe a palavra. A graça de Deus te basta. A palavra te basta. Por isso que nós temos que estar congregando para receber essa graça. Porque ela é suficiente para te prosperar, para te curar, para te conduzir em triunfo, para te dar paz e tudo mais que você precisa. Bom, o que era para ser dito foi dito. Eu declaro você tendo a melhor semana da sua vida. Receba os anjos do Senhor ministrando a seu favor. E você tendo vida prática com a palavra que Deus te deu hoje. E sai daqui com essa confiança. A experiência de Paulo me fez entender também que quando for o tempo, Deus vai tirar essa pessoa da ignorância. E essa pessoa vai passar pelo processo da transformação. Deus tem poder para isso. E Ele faz quando chega a hora. Agora a maneira que Ele vai usar a gente não sabe, mas Ele usa, viu? E tem uns que já passa caladinho e tem uns que passa e fala. Mas passa. Só questão de tempo. Cedo ou tarde, mas passa. Eu passo, você passa, todos nós passamos. Todos passarão. E assim a palavra diz. Bom dia a todos. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você.
Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.